Cruzeiro 2-1 para cima do Corinthians, porém nos pênaltis, classificação corintiana. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Já vale destacar, classificação corintiana, garantiu vaga na final da Copa do Brasil. Pensando no torcedor corintiano, eu separei uma camisa do Corinthians, uma camisa bem bacana que dá para usar no dia a dia, é baratinha. Eu deixei ela aí nos comentários. Eu indico que quem simpatiza com o Corinthians, dê uma olhada. Link aí nos comentários. Sobre o jogo, um jogo muito bom de se assistir. Eu que não torço para nenhuma das duas equipes, gostei bastante do que eu vi, muito emocionante. E foi um jogo em que o Cruzeiro começou muito melhor. Eu acho que muito pela presença do Matheus Henrique, não foi nem algo intencional, foi porque o Lucas Romero estava suspenso e mal suspenso, ele levou um amarelo injusto no jogo de ida, recebido pelo Daronco, né? E o Daronco até fez um bom jogo, mas naquele lance ele errou dando um cartão amarelo para o Romero. E o Matheus Henrique pegou essa vaga nesse meio de campo do Cruzeiro e é ele que muda a característica de jogo do Cruzeiro. Porque com o Lucas Romero é muita intensidade, um time que marca muito forte. Com o Matheus Henrique é um time que ganha uma capacidade técnica de reter a bola, de fazer a bola ir de um lado para o outro muito maior. Com isso, o primeiro tempo foi de amplo domínio do Cruzeiro, conseguindo ser bem dominante em relação ao Corinthians. E na reta final do primeiro tempo é premiado com o seu gol. Uma jogada que sai de um cruzamento do Christian e aí o Arroio infiltra para fazer o gol de cabeça, o gol do 1-0 para o Cruzeiro. O Arroio que entrou muito bem, daqui a pouco eu vou citar como foi o segundo gol, que também foi do Arroio e também não foi algo proposital, né? Tendo visto que o Sinisterra começou, a escolha do Leonardo Jardim foi o Sinisterra de titular e o Arroio vindo do banco. No jogo de ida tinha sido o oposto, o Arroio começou e depois entrou o Sinisterra. E aí o Sinisterra tem a infelicidade de sair machucado, né? Esse vem sendo um dos grandes problemas dele nessa passagem pelo Cruzeiro. É muito bom jogador, não é qualquer um que joga no Bournemouth. É um time que, para quem não acompanha a Premier League, faz parecido com o que o Mirassol faz no Brasileirão. Talvez não com algo tão incrível como foi a quarta colocação do Mirassol, mas já há várias temporadas indo bem, né? E o Sinisterra era do Bournemouth. Não era algo um jogador desprezível, muito pelo contrário, várias vezes jogava. Foi até surpreendente o Cruzeiro ter conseguido trazer ele. Mas fica nítido o porquê que conseguiu trazer. Toda hora o cara tá machucado, né? Mas é muito bom jogador, é encontrar esse equilíbrio físico para conseguir de fato render o que se espera. E aí entra o Arroio que muda o jogo, foi o melhor jogador do Cruzeiro dentro do jogo, é ele que faz os dois gols, né? Depois de um cruzamento do Christian, que nem eu citei. E antes disso, já era para o Cruzeiro, já tinha produzido duas, três chances claríssimas. Teve uma jogada que ia ser um gol maravilhoso depois de um cruzamento do Caio Jorge e o Matheus Pereira emenda um voleio, um meio voleio. E o Hugo Souza faz uma defesaça no rebote. O Gustavo Henrique trava o chute do Sinisterra que fatalmente entraria. Um tempinho depois teve uma jogadaça do Cruzeiro em que o Matheus Pereira dá o passe para o Caio Jorge e o Hugo Souza faz outra grande defesa. E aí, nesse fim do primeiro tempo, o Cruzeiro faz esse gol que naquele momento levaria para os pênaltis. Porém, no início do segundo tempo, o Corinthians volta diferente. No primeiro tempo tinha sido um Corinthians muito defensivo e que estava muito mais administrando o seu resultado do que jogando bola. No segundo tempo, uma postura totalmente diferente, muito pelas mexidas. Tirou o José Martinez e colocou o Ranielli, tirou o Carrijo e colocou o Rodrigo Garro. O Bidon deu um passinho para trás e o Garro foi esse meio de criação. Um Corinthians que já começou em cima, começou pressionando o Cruzeiro e começou bem. Porém, isso daí potencializou a melhor coisa do Cruzeiro. O Cruzeiro no primeiro tempo não é o típico Cruzeiro do Brasileirão, que fez essa grande campanha. O Cruzeiro do Brasileirão é um Cruzeiro muito rápido em transições. Não necessariamente é um time propositivo. E é por isso que o Lucas Romero era titular e o Matheus Henrique reserva. Mas pela característica do jogo do Cruzeiro precisar fazer o gol, já começar perdendo no agregado por ter perdido na ida, foi uma característica diferente do Cruzeiro, saindo jogando de fato sendo propositivo. No segundo tempo, quando já tinha um placar melhor e naquele momento já seria pênaltis, o Corinthians tem uma postura diferente. E nessa postura diferente, que nem eu falei, começa melhor, porém deixa espaço na parte defensiva. O Caio Jorge é lançado, dá o passe pro Arroio, que aí faz o 2-0 para o Cruzeiro. Um lance que teve que ser revisto no VAR. A posição do Caio Jorge era milimetricamente legal, mas foi no detalhe. E do Arroio a mesma coisa, ele estava atrás da linha da bola, consequentemente, gol validado do Cruzeiro.
Logo no início do segundo tempo, onde o Corinthians começou empolgado porque voltou melhor, tomou 2-0. A questão é que o Corinthians reagiu muito rápido através da bola aérea. Lançamento longo, através de bola parada. O André Ramalho escora para o meio. O Cássio sai mal, a bola fica viva e o Matheus Bidu faz o gol de cabeça. Gol do Corinthians que coloca o Corinthians de volta no jogo e naquele momento levaria para pênaltis. Depois desse gol do Corinthians, o Corinthians começa a produzir muito mais, muito também através dessa bola parada. Teve outra jogada muito parecida, que também foi uma escorada do André Ramalho, também foi um chute do Bidu, só que acabou indo no travessão. Um tempinho depois, o Breno Bidon finaliza uma bola na trave também. A verdade é que o Corinthians teve chance para passar ainda no tempo normal. Depois que fez o gol do Bidu, a torcida inflamou e a torcida do Corinthians é um espetáculo. A final da Copa do Brasil vai ser Corinthians e Vasco, e olha que eu torço pro Grêmio. A torcida do Grêmio já é um espetáculo. Mas eu diria que a torcida do Vasco e a do Corinthians são as torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro, cara. São as melhores torcidas no geral do futebol brasileiro quando se fala de apoiar o seu clube. Principalmente a do Vasco, porque o Vasco sempre tá muito mal. O Corinthians de alguns anos vai muito bem, outros muito mal. A maioria das vezes tá vindo muito mal. Mas é uma torcida que sempre apoia e é incrível a festa que a torcida do Corinthians faz. Então a gente vai ter uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, que nos dois jogos vai estar completamente lotado, tanto na Neoquímica quanto no Maracanã. E acho que isso é muito bom, né? Copa do Brasil, de fato, com as duas melhores torcidas do Brasil. E de novo, eu torço pro Grêmio. A torcida do Grêmio é muito boa. Só que a torcida do Grêmio tem uma característica um pouquinho parecida com a do Fluminense, que é de que em alguns jogos não vai. Aí quando quer, é um espetáculo. Mas o problema é que tem que chegar um jogo grande para querer. Do Corinthians e do Vasco é todo jogo um apoio absurdo, né? Então, de fato, são as duas melhores torcidas do Brasil. Não tô falando que são as maiores, porque a maior é a do Flamengo. Só que é aquilo, às vezes é melhor ter qualidade do que quantidade. E a do Corinthians e a do Vasco são as melhores. Enfim, depois desse 2-1 vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Yuri Alberto começa muito mal, ele fez um jogo horrível, muito mal, e começa abrindo os pênaltis e começa desperdiçando o pênalti dele. E já nos minutos finais, cara, eu não entendi o Dorival Júnior. Deu tudo certo no final das contas, mas ele manteve o Yuri Alberto, colocou o Vitinho e tirou o Maicon. Não fez sentido nem para os minutos finais, nem pensando em pênaltis. Ele tira um volante, coloca um meio atacante em um momento em que você está enfrentando um Cruzeiro que em qualquer espacinho o Cruzeiro é mortal. E o Cruzeiro foi. O Corinthians basicamente largou esse meio de campo. Tudo bem que faltava pouco tempo, mas pensando já nesses minutos finais, eu achei que foi uma ousadia desnecessária. Valia muito mais a pena ter um meio de campo mais encorpado nesse momento. E aí na disputa por pênaltis, o Maicon também é um grande cobrador. E optou por deixar o Yuri Alberto, que foi um ano trágico pensando em pênaltis para o Yuri Alberto. Quando se fala de Yuri Alberto nessa temporada, a primeira coisa que se vê em mente é a cavadinha contra o Flamengo. E ele permaneceu em campo e se tirou o Maicon. Tirou um bom cobrador de pênalti, um cara que ajudaria defensivamente nos minutos finais, deixou um centroavante, abriu o meio de campo e deixou justamente esse centroavante que não fez uma boa temporada pensando em pênaltis. Então, o Yuri até fez uma temporada legalzinha, há momentos de oscilação, mas é o artilheiro da temporada do Corinthians, né? Agora, em pênaltis não é a praia dele para essa temporada e ele permaneceu em campo. Ele desperdiça a primeira cobrança, onde o Cássio defende, o Corinthians e o Cruzeiro vão acertando todas a partir daí e acaba chegando no Gabigol. Ele entrou, e aí é uma crítica pro Léo Jardim, Leonardo Jardim. Já tá se especulando até que ele vai sair do Cruzeiro com o final dessa temporada, agora que a temporada do Cruzeiro já terminou. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele de fato vai sair ou não. Mas ele errou. Ele errou na minha visão. Porque faltando 2 minutos, ele coloca o Wanderson, coloca o Gabigol e coloca o Wallace. E os três bateram pênaltis. É, vai da linha de raciocínio de cada um. Tudo bem, os três estavam descansados. Mas para bater pênalti, você não precisa estar descansado. Você precisa estar conectado dentro da partida, entender o que representa o jogo, estar quente na partida. E os caras entraram faltando 2 minutos. O Wanderson bateu muito bem e fez o gol dele. Mas tanto o Gabigol quanto o Wallace se desperdiçaram. Então, das três mexidas dele para bater pênalti, dois perderam. Não tem como eu não falar dele nesse momento. Foi uma escolha dele colocar os caras faltando 2 minutos.
Eu sei que o Léo Jardim mexe pouco, mas se for pra mexer pouco e mexer mal, é melhor nem mexer ou mexe antes. E aí ele acaba fazendo essa escolha, fora que é uma tremenda sacanagem você colocar um jogador faltando 2 minutos. Vai querer que ele faça o quê? Drible todo mundo e faça o gol? Ou colocar justamente só para bater pênalti, a pressão aumenta ainda mais em cima do jogador? Eu acho que não faz sentido, eu acho que é até sacanagem com o jogador colocar faltando tão pouco tempo. E aí, tanto o Gabigol quanto o Wallace estavam frios. O Gabigol era para fazer o gol da classificação, recebe milhões no Cruzeiro, é reserva, não correspondeu nada do que se esperava, não tem espaço no time titular, e aí no momento que era para ele garantir o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, ele perde o pênalti. E não só perde o pênalti, bate da forma como bateu. Esse que é a pior coisa. Porque o Gabigol é um excelente batedor de pênalti. Dos últimos anos, é o melhor batedor de pênalti do futebol brasileiro. E bater desse jeitinho passou até uma certa dose de descomprometimento, cara. Eu assistindo falei, pô, bateu de sacanagem, não é possível. E olha que eu nem sou cruzeirense. Então, assim, na minha visão, cara, é motivo. Tipo assim, vendo o jogo eu falei na hora, pô, motivo pra rescindir contrato. Eu acho que, analisando friamente, teria um prejuízo financeiro rescindindo o contrato do Gabigol. Não sei se o contrato. Eu acho que até o final do ano que vem, né? Provavelmente deve ser. Mas eu, se fosse o Cruzeiro, não manteria o Gabigol, cara. Já tem o Caio Jorge, o salário do Gabi é alto, ele é reserva, e no momento que era pra ele decidir, ele pipocou. E normalmente ele é o cara que é a estrela e o cara que decide, e não o cara que pipoca. Então, não acho que tenha mais clima pro Gabigol no Cruzeiro. Eu, se fosse o Cruzeiro, buscaria um novo destino para ele. Pensando em parte financeira, pensando em parte esportiva, a verdade é que o Gabigol não rendeu nada do que se esperava no Cruzeiro. Foi ruim até pro Gabigol. O cara saiu de campeão da Copa do Brasil sendo decisivo pelo Flamengo para estragar a reta final de temporada do Cruzeiro. Era para ele decidir e ele pipocou. Na sequência, o Corinthians faz o seu pênalti e o Wallace vai para a cobrança. Outro que é sacanagem colocar o Wallace para bater pênalti. O Wallace já tá queimado com a torcida do Cruzeiro desde a Sul-Americana do ano passado. Não jogou nada com a camisa do Cruzeiro. Eu torço pro Grêmio. No Grêmio, o Wallace viveu o auge dele. Quando ganhou a Copa do Brasil, só que em 2016. Isso é quase 10 anos atrás, cara. No Cruzeiro não rendeu nada do que se esperava. É outro cara que, eu se fosse o Cruzeiro, eu negociaria. Porque o salário com certeza não é barato. É um cara que não rendeu nada do que se esperava. E assim como o Gabigol não é ruim, mas não deu certo. Não tem o que fazer. E o Wallace bate e desperdiça. O Breno Bidon que vai para a última cobrança. Eu já tinha feito a análise no jogo de ida e eu tinha falado do Fabrício Bruno e do Breno Bidon. Dois caras que são bons e dois caras que têm uma marra absurda, cara. O Bidon tem o quê? 20, 21, 22 anos. Que cara marrento, cara. Deve ser muito chato jogar contra ele. Mas enfim, ele é bom, né? É isso que interessa. E aí ele faz o gol da classificação do Corinthians. Não pesou a atenção em cima dele, né? De ser o pênalti decisivo. Deslocou o Cássio e fez o gol da classificação do Corinthians. Emocionante. E no final das contas, o Cruzeiro, que é melhor, desperdiçou as suas chances, principalmente olhando nos pênaltis. E o Corinthians, que foi muito mais na vontade, no comprometimento, na garra, é finalista da Copa do Brasil. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.